Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje vamos descobrir por que o jogo do bicho é crime. Contravenção. Mas é uma proibição. Ele é proibido. É proibido por uma lei. E mesmo assim as pessoas continuam jogando. Vamos descobrir? Comigo, Vitor Alexandre. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso editor. Boa madrugada. Boa madrugada. Então tá. Boa lavagem de O louça. nosso especialista em economia, Edudu. Pode chamar você de Dudu? Pode. Só não me chama de especialista em economia, senão o Corecon vai me cobrar uma mensalidade. Que você ainda não pode pagar. Eu não quero pagar. Edwards Miranda. Fala aí, pessoal. Antes da broderagem, a gente tem que agradecer a Pamela. Muito obrigado, todos falam obrigado, Pamela. Obrigado, Pamela. Obrigado, Pamela. Pelo último episódio, a gente recebeu vários feedbacks legais. O mais constante que me manda mensagem toda semana é o queridíssimo Ronan. Nosso Fica brother. um abraço muito apertado por trás nele. Grande, Ronan. E muito obrigado, Pamela, e os nossos recadinhos aí. O podcast da Broderagem. O podcast Se da você Broderagem. tá ouvindo A esse gente podcast agora... falou na semana passada, mas fala aí, Vitor, o que é o podcast da Broderagem? Você tem que compartilhar esse podcast para 10 pessoas. 5 que você adora e 5 que você odeia. Se você Tirou a compartilhar... Dilma, né? Dobrou a meta. Confia. Porque se você dobra a meta, a pessoa falar, então 4 tá bom. Porque eu te odeio, escuta esse programa. Basicamente é isso. E aí, se você compartilhar para 10 pessoas, marca no nosso Instagram lá pra gente ver, porque a gente sempre gosta de pessoas que gostam da gente. Exatamente. E que não odeio gostam. também. É isso aí. O que mais? Instagram, pra ser sincero, podcast. É isso? Tem algum recado, amor? Não, acho que não. Então, vinheta. Menino Vitor, Oi, você vai falar dos dados você da tem? contravenção? Você tem dados em casa? Tem vários. Vários. Nossa, Ok. que Tem um piada D20. boa, hein, velho. Não, tá, enfim, vamos focar aqui, né, no nosso objetivo, né? Como o senhor Danilo bem disse, o nosso questionamento aqui é por que algo que é proibido no Brasil ainda é bastante usado. Bom, eu vou tentar dar aqui uma introdução introdutória no tema. A lei brasileira número 3688, aqui não tem um ano, ela considera contravenção, ela considera o jogo do bicho não necessariamente um crime, né? Uma contravenção. É uma lei, ela não está fazendo isso focada no jogo do bicho. Porém, 1941, 3688. 3688, isso. O jogo do bicho é proibido. 1941. Tá, legal. É bem antigo mesmo. Isso é meu espanto antigo. É bem antigo. Basicamente, essa lei, ela proíbe jogos de azar no Brasil, no geral. Porém, o que são jogos de azar? Vou falar rapidão. Jogos de azar são jogos que dependem única e exclusivamente da sorte. Ou seja, pôquer não é, por definição, um jogo de azar. Porém, ele é proibido no Brasil por causa dos cassinos. Cassinos são proibidos, porém cassinos também não são necessariamente locais de jogos de azar. Porque você pode, no pôquer, você pode muito bem ganhar pela habilidade e não pela sorte. Agora, caça-níquel, bingo, loteria, Bingo não é sorte? tudo Roleta. isso... Sabia de uma coisa que eu descobri recentemente? Que rifa, que é uma coisa extremamente É comum, sorte. Rifa também. é proibido. Não, mentira. Você não pode... Sim, A gente faz rifa pra ajudar o tio aí na esquina. Exatamente. Sabe aquela rifa que o pessoal da igreja faz? Eu já participei de várias. Sim, É é proibido. É proibido. Isso é mentira. Isso Eu é jogo juro. de azar. É jogo de azar isso. Eu aprendi algo aqui. Pode Não, dar, a gente aprende a inclusive... fazer isso na escola, Edwards. Pode, inclusive, dar 2 anos de cadeia. Bom, Um tudo abraço. que é da sorte, bingo também é puramente sorte, é jogo de azar e é crime. Não é bingo, não é sorte não. Tem um pouquinho de gravidade lá na hora de rolar a bolinha. Mas você não consegue Uma prever bolinha isso, né? aleatória, Então, né? enfim. Tá, o questionamento que eu tô fazendo aqui é que, de acordo com os dados mais recentes que nós temos aí, Dada de azar, hein? não, os dados mais recentes, no Cara, caso, são vai tirar de 2017, tá? Diz que tem aproximadamente 10 milhões de apostas por dia no Brasil pelo jogo do bicho. Mentira. Por dia? Por 10 dia, milhões por dia. 10 milhões por dia. Isso não é, tipo, quantos por cento da população? Isso equivale a 5% da população. Mas você Porra, não. Na moral, se tem uma coisa... Não, falei besteira, desculpa. 5% da população.
Não, a população tem 210 milhões. 10% seriam... 0,5% não. 0,5% da população. Me perdoe. Porra, bicho. Não, já ia que mandar uma vocês carta estão pro ficando presidente. doido? Não, é porque ele é economista. vai Se lá. fosse 0,5%, 1% é 20 milhões, que daria 2 bilhões de pessoas no Brasil. Vocês não sabem fazer matemática. Então é meio Então, do meio? Oi? Então, Não, é mais. É mais. quanto, então? 10 Fala milhões aí. são 5%. Multiplica por 20, 800 milhões. Mas, É certo, 5%. então eu falei. Tá certo. Eu não sei porque que... Não, mas 5% da população diariamente apostando em uma coisa Eu não que é falei ilegal. população diária. Eu falou falei apostas. apostas. É Cada verdade. pessoa pode fazer... 10 20 milhões. apostas. Então, exatamente. Ah, isso aqui. Provavelmente é Agora- uma pessoa fazendo 10 Agora, milhões de apostas. quantas Ele ganha pessoas? todas, né? Agora, quantas pessoas jogam? 300 mil por dia. Mas também é bastante É gente. Não, menos é que muita Porto galera. Só que Velho. assim, jogo do bicho, eu acho que é porque é uma questão muito ampla, né? Qualquer esquina você literalmente pode achar um jogo do bicho. Pode ser algo mais fechado, mais exclusivo, mas quando você olha, dependendo da situação, você consegue ver. Pessoas lá com um papelzinho assim escrevendo de alguma mesa, normalmente aquilo pode ser um jogo do bicho. Enfim, Não sei onde você mora, mas nas ruas que eu passo e vejo, tem a cartela dos bichos pendurados assim na mesa. então. Isso nem é discreto. Então, mas aí fica o questionamento, né? Porque isso de fato é um crime, porque 300 mil pessoas jogam e vida que segue. E é um negócio que dá dinheiro pra... É porque não tem imposto. Sim, deve ser por causa disso, né? É um negócio bastante lucrativo, entende que rola ali de forma totalmente, repito, totalmente privada, né? Pessoas, indivíduos ali se ajudando e ganhando dinheiro, porém no Brasil ele é crime. Embora basicamente não há nenhuma fiscalização nisso. Então o debate que a gente quer trazer é justamente isso. E aí, quem quer começar falando sobre opiniões sobre o tema é o nosso grande Dudu Miranda. comentarista aí, senhor Edwards Miranda, mais conhecido como Edwards do Crepúsculo. O porquê que as pessoas fazem isso? É isso que você quer que eu diga? Cara, eu acredito que seja porque as pessoas realmente não têm muito a noção de que isso é realmente um crime ou uma contravenção. É uma por lei- conta de todo o contexto histórico que o jogo do bicho Fora traz. que é uma lei de 1941 proibindo o negócio. Sim. É uma lei que tem 80 anos. Literalmente 80 anos. Porque o jogo do bicho, ele literalmente, principalmente pra quem é do Sudeste, Rio de Janeiro, ele tá intimamente ligado com o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. É algo que faz parte da história boêmia do Rio. Então, tipo, cara, é praticamente impossível você desassociar Rio de Janeiro de jogo do bicho. Como assim faz? Vamos explicar quando é que o jogo do bicho surgiu. Vale um contexto histórico aí, vai. Contexto histórico de forma um tanto rápida. Lá pra final de 1800, 1890 e alguma coisa, o zoológico do Rio de Janeiro estava se acabando, não estava mais tendo público. Aí o barão de... deixa eu ver o nome do cara, que eu anotei em algum lugar aqui. O nosso barão, o grande barão de Drummond, ele teve a seguinte ideia. Ele colocaria um cartaz na porta do zoológico com um animal coberto. E nos bilhetes de entrada do zoológico teria vários animais sortidos. A pessoa que comprasse o bilhete e tivesse esse animal que estaria no cartaz, no final do dia seria sorteado, seria disponibilizado qual que era esse animal do cartaz. A pessoa que tivesse aquele animal no bilhete ganharia 20 vezes mais o preço do bilhete. Então as pessoas começaram aí, tipo, comprar esse bilhete só com uma forma, um joguinho, uma forma de... Fale. Como funciona o jogo do bicho? Ele acabou de explicar. É basicamente você escolhe um animal que tem alguns números nesse animal e aí é sorteado esse número. Se for o número que você fez escolhido no animal, você Se ganhou. você apostasse em um bicho, qual que você apostaria? São quantos animais? Não faço 25. ideia. 25? Como ele ganha 20 vezes mais, em tese 5x é pra casa, digamos assim. Caramba, que genial. Não tinha pensado nisso. Tá Eu sei. vendo? Aí que tá o lucro, meu amigo. Pois é. Então, beleza, o cara fez isso, foi um grande sucesso. Só que daí começou a se tornar um negócio paralelo. Em que sentido? Pessoas começaram a não só vender para o zoológico, mas começou a vender esse jogo em pontos da cidade do Rio de Janeiro. Porque o zoológico era numa posição específica da cidade, a gente sabe que a cidade é um tanto quanto grande. A pessoa, em vez de ir lá ao zoológico comprar o bilhete, comprava em vários pontos. Isso começou a se tornar, vamos dizer assim, uma fonte de renda para muitas pessoas. A pessoa jogava um pouquinho e ganhava uma comissão sobre isso daí. Foi avançando. Aí eu tenho um nome aqui de uma pessoa, uma mulher, que ela começou a fazer isso como uma renda extra.
A dona Euridice, era o nome dela, ela fazia parte desse joguinho, ela fazia ali as vendas. E aí ela se casou com um cara chamado Eusébio, que era dono também de um time de futebol conhecido como Bangu. E ele também era dono de grande parte desse jogo do bicho, só que ele não ligava muito. Esse casal teve um filho, que é muito conhecida da história do Rio de Janeiro, chamado Castor de Andrade. Esse cara, ele pode-se dizer que é o... Como que é o nome daquele mafioso dos Estados Unidos da bebida? Capone. Ele seria o Al Capone do jogo dos bichos. Ele popularizou isso, ele transformou isso num negócio muito forte. Ele por ter sido uma pessoa muito estudada, muito estudiosa na época, Formado em Direito, né? formado em Direito na UFRJ. Então, tipo, ele conseguia acesso a pessoas de alto poder aquisitivo da sociedade do Rio de Janeiro. E aí ele popularizou isso, transformou isso num modelo de negócio. E começou a dar muito movimento, dar muito dinheiro. Porque aquilo era... Não tinha como mais ignorar. Não tinha mais como ignorar. E isso, obviamente, começou a trazer, vamos dizer, inimigos. Porque muita gente queria esse ponto de venda, queria ter essa lucratividade. Só que ele literalmente dominou aquilo. Aí a gente começa a partir de 64, como começou a ditadura militar, teve ali alguns problemas no sentido que a gente sabe que boa parte dos militares eles tinham essa questão moral de que o jogo de azar ele deturpava a moralidade da sociedade, então ele foi preso por um tempo, saiu. Só que quando acaba a ditadura militar, grande parte dos militares e policiais da época desempregado, se tornou capanga dele. E aí ele começou a transformar Aí ele realmente tinha uma força, Isso. literalmente. O negócio do bicho se tornou algo realmente mafioso. Que ditadura é essa? Vargas? Não, militar. Agora, o dia desse? isso. 85. 84. Vargas já passou já. 64. Porque tinha É, várias 64, ditaduras, 88, né? 64, 85. Ah, tá. E aí, tipo, ele transformando isso, tanto é que ele foi acusado de mais de 54 assassinatos. Sim. Ele era uma pessoa extremamente Foi violenta. mandado matar. Isso. Por exemplo, teve um cara que chamou ele de ladrão. No dia seguinte, o cara foi encontrado num rio, sem uma mão e com vários tiros no peito. Um outro cara falou que queria começar a participar do jogo do bicho. Ele foi fuzilado na rua do Rio de Janeiro. Vários casos assim. É porque é bem relacionado também com milícia, né? Exatamente. Ele tinha, vamos dizer assim, uma boa força do Estado, ele pagava muita propina. Ele era conhecido como uma pessoa violenta, tipo, ele era dono do Bangu. Teve um caso que... O time, né, Bangu? Isso, o time do Bangu, que é muito conhecido no Rio de Janeiro. Uma pessoa, um jogador lá, ele tava dando, sabe aquele miguezinho, fica arrumando meião ali. Ele entrou no campo, deu 2 tiros pra cima, falou que se o cara não jogasse, ele ia matar o cara no campo. Sim. O cara começou a jogar bola. Incentivos, Ameaçar né? o juiz também, às vezes. Isso, ele fez isso também, ameaçou um juiz, então ele era realmente um cara assim, um mafioso dessa época. Beleza. O tempo foi passando, em 95 ele morre. Ele já tinha sido preso, mas ele saiu, óbvio, né? Que todo mundo que é poderoso no Brasil sai da cadeia. Ele morreu de um ataque no coração. Aí o grande problema disso tudo foi que ele tinha um império. O jogo do bicho até hoje faz parte da família dele. Mas, por exemplo, o hoje tá fora. Sambódromo da Sapucaí. Exato, e também as escolas de samba Sim. são todas, a maioria financiada por ele. E é por isso que ele tem essa dualidade, não sei se a gente pode chamar assim. A galera sabia que ele era criminoso, mas ao gostava mesmo dele. tempo ele era um negócio tipo político, né? A gente sabe Sim. que é criminoso, mas a galera gosta. É aquele Lula. morde a sopra, sabe? Sabe, a gente sabe que o cara rouba pra cara, mas ele é tão legal, É tão ajudou legal, tanto, bacana. E tipo, isso aconteceu e ele muito. de fato ajudou, né? Sim, ele criou a Liesa, se não me engano, é Liga de Escolas de Samba, de alguma coisa. Ele fomentou muito isso como uma forma, tanto é que durante a ditadura militar, por ele ter muita influência, ele foi um dos caras que que financiou o sambódromo ali da Sapucaí como uma forma dos militares tentar tirar essa questão de proibir muito cultura, sabe? Então, tipo, ele, através das influências dele, ele conseguiu construir o sambódromo da Sapucaí, que é uma das coisas mais famosas. A escola de samba dele, como que é o nome? Agora eu esqueci o nome. Mas tem uma escola de samba muito famosa que ganhou até o desfile de 2017. Não é Mangueira, não?
Não, acho que não é Mangueira. Qual o nome dele? É Castro de Andrade. Vale lembrar, Castor de Andrade, lembrar que na década de 90, só no Rio de Janeiro, tinham mais de 50 mil pessoas empregadas na questão do jogo do bicho. Ou seja... Era um negócio era literalmente, gigante. A Petrobras hoje tem 68 mil empregados. Naquela época, só no Rio de Janeiro o cara tinha 50 mil empregados. Basicamente ele tinha uma Petrobras quase, no Rio de Janeiro. Não, o cara era basicamente Mas como empregado, não dá pra só abrir uma banquinha de jogo do bicho ali na frente da minha pela casa? questão da milícia ali, como ele fala. Mocidade independente. Mocidade independente. Como o jogo do bicho era proibido pela lei, em tese, se você abrisse uma banquinha e sofresse uma ameaça do Castor de Andrade, você não podia recorrer à polícia, porque você estava cometendo um crime. Então você ficava diretamente ligado a ele. Ou você vendia para ele, ou você morria. Quando ele foi preso, houve várias denúncias de que ele financiava ou pagava, como que é o nome? Propina para muitos políticos e policiais. Tem alguns políticos até conhecidos hoje em dia. Fernando Collor de Mello estava na lista de pagamento dele. Aquela, não sei se vocês vão lembrar, a Cidinha Campos. Vocês lembram? Aquela da dancinha? Ah, que tretou com o Daniel Fraga? Essa mesmo. É a deputada do Rio de Janeiro. Não, Não, acho que não é essa não. será? É uma que tretou, pra quem conhece o Daniel Fraga, foi ela que tentou prender o Daniel Fraga, quando ele Cidinha chamou o quê? ela de Cidinha Campos. Tem também o nosso conhecidíssimo Maluf, tava na folha essa de mesmo pagamento. que dançou. Essa mesmo? Aham. Tava na folha de pagamento do Castor de Andrade. Beleza. Ele foi preso, saiu, morreu em 95. O grande problema é de como todo cartel de droga, de como todo grande cara do crime, ele tem um império. Quem que vai retomar o império dele? Ele tinha duas pessoas. Ele queria que o sobrinho dele, um cara chamado Rogério de Andrade, tomasse o controle do negócio dele. Ele gostava do cara. Só que isso causava ciúmes no filho do Castor de Andrade, que era o Paulinho Andrade. Eles tinham uma rixa. Só que um ano depois da morte do Castor, o Paulinho de Andrade ele foi simplesmente assassinado. Ele surgiu morto. Por acaso. Acontece. Às De vezes. repente você tá andando na rua, você Leva um tiro. leva um tiro. Rio de Janeiro é comum. É bem comum. Um abraço, galera do Rio de Janeiro. Queremos E aí, vocês aqui. depois da morte do filho do Castor de Andrade, o Rogério, que era o sobrinho, continuou lá dominando. Ele é tipo um playboyzinho, tá ligado? Ele continuou tal, só que uma outra pessoa tentou tomar o lugar dele, que foi o genro do cara chamado Fernando Inácio. Esse Fernando Inácio, inclusive, plantou uma bomba no carro desse Rogério. Isso eu estou falando de 2010. Não estou falando de... 1900 e alguma Não, bolinha. isso a gente já tá falando de dias atuais. Em 2010, esse Fernando Inácio colocou uma bomba no carro do Rogério. A bomba explodiu enquanto o filho do Rogério dirigia. O Rogério estava dentro do carro, mas ele não morreu. Ele só ficou ferido. O filho do Rogério morreu. Beleza. Algum tempo depois, coincidentemente, Fernando Inácio é fuzilado. Morre. Não, 2020, ano passado, conhecido como ano passado, ele foi assassinado, fuzilado também. Caraca. E o Rogério, que já estava à frente dessa, principalmente da escola de samba independente. Então, você falou Rogério, eu abri aqui a Mocidade, e ele é o Rogério Andrade, presidente de honra. Isso. Ele é um cara, ele tinha uma vida de milionário, sabe o lifestyle de Instagram? Presidente da escola de samba. Ele foi preso por supostamente ser o mandante do assassinato desse Fernando Inácio. Ele foi preso, mas ele fugiu e hoje ele é considerado foragido da polícia, continua até E hoje. quem que é o chefe do jogo do bicho? Ah, Em tá. tese, hoje o trono tá vazio. Mas Será que ninguém você- tem... Indicador, né? Porque eu acho que eu acredito que até na questão de milícias, como foi quebrando, várias milícias foram sendo formadas, então dependendo da região que você tá, é um jogo Diferente, controlado. Por determinadas E pessoas. ninguém tem coragem hoje em dia de E- falar que é o chefão, porque senão as pessoas vai parecer Sim, morta. você se torna um alvo, né? Sim. Ô, Essa é a Victor, verdade. e por que as pessoas continuam jogando essa porra? Então, cara, é interessante, porque como o Deus falou, tem um histórico aí muito cultural forte, principalmente no Rio de Janeiro, que foi descentralizando para outros locais do país, assim como os imigrantes do Rio de Janeiro saíam para outros locais. Por exemplo,
naquela época lá da ditadura, mais ou menos, o país era, como hoje, né, bastante pobre, né? Então as pessoas, elas queriam ter dinheiro. Mais ainda, né? E naquela época... Eita. Tá vendo que tu é o pé de gancho? E naquela época, a população urbana, ela foi começando a crescer. Pessoas saíram da roça, tá? Não tô sendo aqui preconceituoso, e foram para a zona urbana. Isso concentrou muita gente para jogar o jogo do bicho. Além da pobreza grande da época, isso faz com que muita gente queira jogar. E aí cria uma cultura, porque eu tô jogando, eu ganho dinheiro, aí meu filho tá jogando, eu ganho dinheiro, todo mundo joga, ganha dinheiro. É proibido? Eu não tô nem aí. Eu quero jogar, entende? E a gente falou muito dessa questão de tipo, o cara é criminoso, mandou matar o outro. Mas existe o ponto na rua, que é uma senhorinha que tá fazendo uma renda extra, ela é aposentada, não consegue dinheiro suficiente para pagar os remédios. Ela começa a vender jogo do bicho, ganha ali R$300 no mês, paga a propina dela pro chefe, tanto faz, mas ela tá conseguindo um dinheirinho. Ela não chega a... É diferente um pouco da droga, que diretamente as pessoas ligam a droga ao crime, o que não necessariamente é verdade, mas se você tá vendendo droga é porque você tá financiando um crime. No jogo do bicho, isso é muito mais afastado. A pessoa não consegue enxergar que isso faz mal para a sociedade, que na minha opinião não faz. Mas ela não consegue enxergar essa ligação, né? Mas eu acho que a questão da proibição é que nem a questão do jogo de azar. Foi por interesse político mesmo, entende? Eu acho que eles não queriam isso porque a população estava ganhando dinheiro sem o Estado ganhar dinheiro. E aí entra um problema muito importante, né? Porque se o Estado está ganhando dinheiro, tecnicamente deveria ser proibido. Porque o Estado, ele existe para isso, né? É por isso que pra ajudar a gente. Aquele sorteio da lotérica no fim do ano pode. Pode. Em tese, aquilo, por definição de jogo de azar, aquilo deveria ser crime. Porém, como quem faz é a Caixa... Aí pode. Aí pode. Inclusive, todo sorteio que existe no Brasil, inclusive em Instagram, necessita de um cadastro na Caixa com um código para você fazer o sorteio. Isso. E óbvio que o Instagram é proibido? Sim, sim. Você precisa do coisa da Caixa. Você não sabia? Porque eu acho que tem uma galera aí que não sabe. Sim, tem uma galera grande que fez sorteio recentemente, que os caras foram até autuados pela Polícia Civil. E sabe quem... que deu uma diminuída boa? Sim. Não pode fazer. E sabe quem foi o maior denunciador disso recentemente? O doutor... Tem perfil de Instagram só de sorteio. Sim. O grande filósofo atual, Felipe Neto. Ele falou que é proibido e deveria ser proibido mesmo fazer sorteio no Instagram. Aí depois disso, uma galera começou a meio que ver, realmente, porque ele é muito grande, né? É isso. Aí ele, como tão inteligente que ele é, começou Pensador, né? Contemporâneo, filósofo. Não, a gente precisa dele. Imagina, hoje em dia, ganhar dinheiro no Instagram sem pagar pra Caixa... Sem alguma regulação? Pois é, né? Não. A camisa vai ser estragada, certeza. Instagram. Bom, então, eu acho que ficou bem claro aqui o nosso ponto, né? Eu acho que a gente queria falar basicamente que o problema não é o jogo do bicho em si, sim a regulação. O jogo do bicho, inclusive, ajuda muita gente, né? Essa violência é culpa exatamente dessa proibição, né? Que daí você cria uma necessidade das pessoas controlarem aquilo e aí os crimes começam a ser consequência da proibição. E as pessoas literalmente jogam hoje pela questão cultural, porque elas sempre jogaram, a família sempre jogou, sempre deu dinheiro e elas nem sabem que é crime. E porque é uma simples questão de... eu quero jogar e dar dinheiro. E convenhamos, eu não gosto de jogo do bicho. Que diferença faz você jogar o jogo do bicho? É uma questão muito tipo... aquela questão de jogo de soma zero, né? O fato de eu fazer X não influencia em nada em você. Eu estar jogando o jogo do bicho não afeta o seu dinheiro. Então a pergunta que a gente tem que fazer é... Quem é a vítima? Não existe. É um crime sem vítima. Crime sem vítima? Claro que... Aí não é crime. Não, claro que. Vamos concordar... Exatamente, esse é o ponto. Concordar que é a questão da droga, né? A droga por si é um crime sem vítima. Porém, para ela existir, as pessoas cometem crimes, como assassinatos, como o senhor Barão aí, o Andrade fazia. Entende? Então, isso de fato é um problema. Porém, isso vem... Mas o crime acontece por conta da regulação... Sim. Exatamente. Ele é um bicheiro. O bicheiro não deveria ser um crime. Agora... Pra ele manter a posição de dono do jogo do bicho, ele matava pessoas, ele roubava, ele executava, fazia de tudo, ameaçava fazer de tudo. Mas tinha um rolê que nós libertários acusamos muito, que ele também fazia monopólio. Exatamente. Ele fazia. Ruim. Agora, se ele não pode ameaçar, como é que ele faz o monopólio? Isso é bem ruim, cara. Não, mas aí que tá. Vamos supor que não tem o Estado. Ele pode tentar manter o monopólio ameaçando geral, igual. Mas o crime de ameaça existiria. Mas se não tem um Estado, o negócio não era proibido, pô.
Ele não tinha tanto poder. É que nem, por exemplo, você não poder ir no Procon e falar, fui roubado no jogo do bicho. Porque como é algo proibido, você não pode nem... É aquele negócio, pra quem você vai reclamar que a maconha tá ruim? Pois é. Pensa ali, você tá vendendo, só pra manter no jogo do bicho, você tá vendendo ali na sua banquinha o jogo do bicho aqui na frente, na rua. Aí chega um cara, eu chego você, aponto uma arma e falo, Danilo, você não pode vender, você tem que me pagar uma propina. Você vai chamar a polícia do porquê que eu tô te ameaçando? Óbvio que não, você não pode fazer isso. Jogo do bicho é proibido. E aí? Então criou um grande incentivo para sempre ficar no crime, né? Aí quem vai ser o dominador, o poderoso, é quem está disposto a cometer mais crimes. A matar, a executar, a torturar. É tipo, sabe aquela parada dos piores chegam ao poder? Por conta disso. Como isso não tem pra onde recorrer... estão dispostos a transgredir a boa convivência? Pode moral, dizer assim. A moral? Transgredir a paz. Transgredir a privacidade alheia. Ele vai estar disposto. Agora a senhorinha, que não, tipo, pra ela, pô, matar é sacanagem, é errado e tal, ela vai falar, não, beleza, eu te pago uma porcentagem. Mas aí os barões que têm o dinheiro, que estão fazendo crime, eles começam a investir em coisas para que as pessoas percebam que na verdade ele é uma pessoa boa. Eles literalmente constroem cidades com dinheiro disso. E aí daqui a uns 25 anos, o cara constrói uma cidade, a pessoa que tá morando lá nem sabe que foi criada com o jogo do bicho, e ela não vai nem ligar pra isso. Mas ela pode provavelmente gostar do jogo do bicho porque aquilo dá dinheiro. É só por isso, porque dá dinheiro. Porque eu quero jogar, tô aqui de boa. Simples. Acho que é muito... Não precisa... É literalmente um crime sem nenhuma vítima. Porque as pessoas realmente gostam. Porque às vezes quando você fala de droga, a pessoa fica meio... Pô, mas droga faz mal pra pessoa. Jogo do bicho não faz mal pra ninguém, velho. Mas pra ninguém. Ah, mas o viciado. Velho, o viciado ele pode ser viciado em jogo de videogame. E aí, vamos proibir também? Só porque é pra ganhar dinheiro agora. E tá, e só pra lembrar aqui, tem uma legislação de 2014, não lembro agora, não legislação, desculpa, um projeto, pra anular essa lei de 1941, pra que tudo fique normal e que isso não seja mais um crime. Tem cassinos. Que possa ter cassinos, o que seria uma coisa incrível pro Brasil, ter cassino e pro Estado também, né? Porque podia taxar. Uma fonte de imposto mais aí. Nossa, uma fonte de imposto excelente. Aqui, criaria milhares de empregos, o que aumentaria automaticamente a arrecadação de impostos. Então, é um win-win, todo mundo ganha. E por que continua assim, mano? É a zona de todo mundo ganha. Não tem Porque alguns políticos em 1941 não queriam que isso passasse. Tem gente que realmente associa isso a jogos de azar, à imoralidade, a problema da sociedade se tornar mais corrompida, coisa e tal, e aí... Um exemplo, Las Vegas, meu amigo, é só isso. Você quer morar em Las Vegas ou no Brasil? Fácil. Pensa aí. Pensando aqui. Acho que é isso. É isso? Eu acho que é isso. Algo mais a acrescentar sobre o tema? Não. Muito obrigado a galera que escutou até aqui. A gente fica realmente muito agradecido. E se você puder fazer um feedback lá nas nossas redes sociais, ou se você tem contato com qualquer um de nós aqui, pode mandar. Fica à vontade, a gente fica ansioso quando a gente lança algum episódio e recebe algum feedback, seja falando bem, dando dica, ou apenas falando, faltou aquilo, a gente aceita qualquer tipo de feedback. Não a questão técnica, mas também a questão do tema. Você gostou do tema? Isso, pô, você pode sabia? Tema. Sugerir tema é uma coisa legal. Se você gosta da gente discutir, a forma que a gente discute, as ideias que a gente traz na luz do tema aqui, pô, gostaria de ouvir vocês falando sobre X tema. Manda sobre aí carne. Que a gente faz. Sobre o jogo do bicho. Pô, você sabia da história? Você sabia do Sam Brothers, essas coisas? Exato. Né? Vai falando aí, pô. A gente gosta disso, porque a gente precisa desse feedback pra gente continuar fazendo esse serviço. É isso. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. E-mailzinho, compartilhe o podcast. Compartilha com amigo. É isso aí, ó. Tu vai lá no nosso... Nós vamos lançar com certeza na terça-feira às 4 horas. Então se você... Da tarde. Isso. Pode ser da manhã, né? Mas é da tarde. Sou um ano. E você pode ir lá no nosso perfil e compartilhar o nosso post. Isso. Que vai ter um post. Vai ter um post. Vai ter um post que o Eduardo vai fazer. Já tem o post. O episódio tá postado. Não tem por que você já falar tem o post. Se você tá escutando, já foi. Já foi, inclusive. Não tem, já pode ir lá e fazer. Então, não tem por que você falar que dia vai lançar o podcast, porque a pessoa só vai ouvir naquele dia, quando lançar, né? Lançou hoje, viu? Você tá ouvindo? Lançou hoje. Acabou de lançar. Você foi o primeiro a ouvir esse podcast. Demais esse tchau. Dá tchau. Tchau, meus amigos. Agradeço aí. Amigos não, né? Tchau, meus
ouvintes. Né? Agradeço a... Eu sempre fui fã. Meus... Pera. Não sou Felipe Neto. Mó resposta de prova, né? Meus... ouvintes. Então é isso, obrigado a todos. É isso. Beijo, beijo. Dá tchau, André. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Na verdade, você vai ouvir eles. Eles vão ouvir você, na verdade. Veremos. Não, pera. Dá tchau, Dudu. Ouviremos. Galera, se alguém quiser saber sobre economia, no meu perfil, @EdwardsMiranda, e no YouTube, sem Economiquez. Meu nome é Danilo Jeremi e você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. O cara que ia assistir a gente acabou de chegar. Um abraço, Marcos!